acabou sendo pontual em períodos específicos. Então, além disso, atualmente, a gente encontra uma desigualdade no que diz respeito ao saneamento básico, ou seja, uma heterogeneidade tanto no que diz respeito ao abastecimento de água, como coleta e tratamento de esgoto, e não só em municípios do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também em diversas regiões brasileiras. Por exemplo, apenas 12 capitais brasileiras possuem uma taxa de mais de 80% de atendimento total com esgoto. E existem capitais, por exemplo, como Macapá e Porto Velho, que possuem esse índice inferior a 10% ou próximo a esse valor. E de acordo com a Lei 14.026, que foi instituída ano passado, ela atualizou o marco legal de saneamento com o objetivo de aprimorar as condições estruturais, ou seja, organizar tudo do que diz respeito ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e tratamento de resíduos e manejo de águas pluviais, porque o saneamento ele engloba todas essas esferas. Mas no meu estudo eu analisei água e esgoto. Então, de acordo com essa lei, o saneamento básico, ele abrange diversas esferas e tem o objetivo não só de dar esse subsídio para as pessoas, mas reduzir as desigualdades regionais e promover saúde pública, porque diversos estudos apontam que investimentos em saneamento acabam reduzindo o custo, por exemplo, em hospitais, né, em internações. Então, com o saneamento, há a promoção de saúde pública por meio da prevenção e redução de doenças de veiculação hídrica, por exemplo, ou pelo contato com esses resíduos contagiosos. Então, se você tem a coleta dos resíduos, se você tem a coleta e o tratamento de esgoto, tratamento de resíduo, você não deixa mais esses resíduos expostos, ou esses efluentes expostos da população. E acaba, né, a longo prazo, reduzindo essas doenças que podem acometer a população. E o saneamento ambiental, ele é definido como associação de ações socioeconômicas com o intuito de prevenir ou impedir a ocorrência de epidemias e endemias. Então, por exemplo, quando eu comecei a pensar na minha pesquisa, eu pensei, poxa, o saneamento ambiental, o saneamento como um todo, ele é muito importante. Então, vou tentar relacionar a Covid com a promoção de saneamento, embora a Covid não seja uma doença de veiculação hídrica, mas talvez, será que há alguma associação, alguma relação entre a pandemia atual e as ações antrópicas, né? Porque diversos estudos foram feitos e aí aliaram, por exemplo, a taxas, né, na pandemia, que as pessoas começaram, no começo, pelo menos, da quarentena, as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa. E aí alguns estudos mostraram que a redução seria um padrão, né, que de fato já iria reduzir mesmo, mas outros estudos mostraram que o fato de termos ficado em casa acabou diminuindo, por exemplo, a quantidade de gás carbônico emitido. Então, existem estudos em diversas vertentes e a gente está aqui para conversar. E diversos autores, por exemplo, apontam que em alguns locais a gente consegue perceber a associação, a relação entre doenças de cunho virótico, né, causadas por vírus, como hepatite, gastroenterites, com a falta de serviços de saneamento. O SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, ele é transmitido basicamente por gotículas respiratórias, seja ela tosse, espirro, fala, ou seja, contato próximo de humanos. Então, nesse sentido, a Covid ela não se caracteriza como exemplo de doença de veiculação hídrica. Porém, alguns estudos, como o de Chia, Liu e Goldman, eles salientam que vetores passivos ou fomites também podem contribuir para essa disseminação, né, para essa transmissão do vírus. E aí, o que seriam esses vetores passivos, esses fomites? São basicamente a transmissão do vírus via superfícies contaminadas, ou seja, eu estou infectada, né, eu estou transmitindo o vírus, encosto numa maçaneta, numa superfície, numa bancada, e após algum momento, outra pessoa acaba se contaminando por ter contato com essa superfície contaminada. Então, seria uma contaminação indireta. Assim, surgiu a ferramenta adicional chamada epidemiologia baseada em águas residuais. E essa técnica, em resumo, ela consiste na detecção do vírus nas fezes, o que associaria a relação entre o saneamento e a parte de saúde pública. Ou seja, se a gente conseguisse detectar o vírus, né, ativo nas fezes, a gente poderia dizer que ele está sendo transmitido.
também, né? E se as pessoas naquele local, se a incidência da Covid for maior, a gente pode dizer, né, inferir que há uma maior disseminação, talvez por conta, né, da contaminação. Porque também há diferença, né, entre poluição e contaminação. A contaminação ela diz respeito a causar prejuízo à saúde por vírus, bactérias, né, à saúde das pessoas. Assim, as excretas, né, fezes, urina como um todo, elas poderiam ser utilizadas para análise na circulação de patógenos nos esgotos sanitários e ajudariam, né, auxiliariam também para a promoção de saúde pública em locais onde inicialmente não conseguiam fazer diagnóstico clínico e as notificações acabam sendo escassas. Assim, como eu expliquei anteriormente, tendo em vista o cenário atual de pandemia da Covid-19, a gente consegue perceber a importância da implementação de serviços de saneamento para a promoção de saúde pública. No início, a gente teve muita preocupação com os resíduos, né? Porque a gente começou a gerar uma quantidade de resíduos exorbitante, como máscaras, luvas, muitos frascos de álcool, e a cara, né, o rostinho do nosso resíduo, ele acabou sendo modificado ao longo, né, dessa pandemia. O nosso hábito de consumo, mais deliveries, sempre recebendo tudo em casa e com muito medo, e tudo muito envolto de plástico e descartando tudo. Então, a gente começa a lidar com o saneamento básico de uma outra forma, porque a nossa situação no Brasil como um todo, mas sobretudo em locais, né, em regiões como o Norte e Nordeste, são precárias em saneamento. Então, imagina, se para a gente foi muito difícil a pandemia, imagina em locais onde as condições, né, porque a gente sempre diz para as pessoas lavarem a mão com água e sabão, mas tem gente que não tem nem acesso à água. Imagina o quão difícil não foi lá para eles, né? E aí alguns pesquisadores, como Silva, Serp, Leal, analisaram a relação entre a incidência de casos de pessoas com a Covid-19 e faltas de políticas públicas de saneamento básico. Os autores concluíram que em capitais da região norte e sul do Brasil, as menores taxas associadas a doentes, né, pela Covid aconteceram em locais com maior índice de saneamento. Então, quanto maior o saneamento nesses locais, foi menor a quantidade de notificação por Covid. Outro estudo de Ferreira, Silva e Filho, eles analisaram a relação entre saneamento também e a Covid-19 em capitais brasileiras. Eles concluíram que em locais que tiveram maiores níveis de saneamento básico, ocorreu, né, menor incidência e mortalidade por Covid-19. Shutter et al. Afirmou ano passado que o principal risco associado à transmissão da Covid é devido ao contato interpessoal entre humanos. E isso a gente já sabe, que é basicamente tosse, espirro, né, você não obedeceu o distanciamento social. Porém, no estudo, eles investigaram que novos coronavírus eles podem se espalhar para outros hospedeiros devido à contaminação de ecossistemas aquáticos por matéria fecal infectada, o que constituiria, né, após análises, enfim, e publicação de mais artigos, constituiria uma transmissão por fomites, uma transmissão indireta, uma contaminação indireta. E aí o objetivo do estudo foi analisar a relação, né, investigar qual a relação existente entre a incidência de casos e mortes por Covid-19 e os serviços de saneamento básico, sobretudo água e esgoto, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí buscamos avaliar, realizar um mapeamento de casos e mortes por Covid na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente buscou também relacionar esses dados, né, de Covid com os índices de saneamento para tentar estabelecer relações entre esses valores e verificar, como os outros autores identificaram, se de fato regiões com maior acesso a serviços de saneamento, e aí a gente está considerando abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, se esses locais com maior nível de saneamento têm uma menor quantidade de casos e mortos por Covid. E aí o nosso referencial teórico ele foi baseado num capítulo específico de saneamento, dizendo contexto ambiental, crise de saneamento e relação entre saneamento e saúde, para justificar também o trabalho. E
nós falamos no capítulo da Covid sobre o histórico do vírus, a transmissibilidade de outros coronavírus, como o MERS-CoV e o SARS-CoV, e também falamos sobre estudos relacionados a saneamento Covid, como, por exemplo, de Silva et al., de Ferreira, Schutter e outros. E aí, no capítulo de saneamento, falando um pouquinho sobre o contexto ambiental, vale destacar que, de acordo com a nossa Constituição, né, Federal de 88, no artigo 225 fica expresso que todos nós possuímos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a gente deve preservá-lo para as presentes, ou seja, para a nossa geração, para os nossos filhos, né, para os nossos netos, para as futuras gerações. Só que, de acordo com um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas em 2018, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo vivem em situação de estresse hídrico, ou seja, não possuem água potável, não possuem água para as suas necessidades vitais, para banho, para fazer comida, e vivem com muito pouco. E ainda, muitas vezes esse pouco também é em péssima qualidade, né? Porque uma coisa é quantidade, é vazão, e outra coisa também é qualidade. Não adianta você ter água em abundância se ela não é bem tratada, se não está livre de patógenos, né? De micro-organismos que podem causar doenças. E aí, também, dentro do contexto ambiental, o Programa Mundial de Avaliação de Água da Unesco expressou que quanto maior a quantidade populacional e o crescimento da população, maior a demanda por água potável, porque as pessoas precisam, né, consumir esse recurso para as suas necessidades vitais. Porém, os 6 países mais ricos da África, do continente africano, eles detinham, nesse relatório, né, de 2021, ficou expresso que eles detinham 54% dos recursos hídricos, enquanto os 27 países mais pobres precisavam compartilhar 7% dos recursos hídricos, o que mostra que essa heterogeneidade na distribuição de recursos não é só um caso específico brasileiro, mas também essa heterogeneidade se configura, né, em todo o mundo. E até mesmo por questões geográficas de distribuição, né, de água mesmo, de ter água no local e como distribuir. Geralmente quem tem poder capital acaba tendo, né, essa quantidade de recurso e qualidade superior. De acordo com a Lei 14.026, começou-se a dar enfoque a aspectos como redução de perda de água, sobretudo na distribuição, que é o momento onde a água ela precisa ser distribuída, levada para a casa das pessoas, e aí também nesse momento há redução há perda de água, e muitas vezes água com melhor qualidade, né, tratada já. Foi incentivado o reuso de efluentes, o aproveitamento de águas pluviais, sobretudo água de chuva, para fins não potáveis. Que a gente pode, por exemplo, regar planta, pegar essa água, coletar num balde, lavar um carro, para não usar a torneira, porque a gente, né, a mangueira, porque a gente já viu que não é algo inteligente, não é algo consciente. Além disso, essa legislação ela visa a universalização de serviços de saneamento básico até 2033. Ou seja, prevê-se que as pessoas terão acesso à água potável em 99% e 90% das pessoas terão acesso à coleta e tratamento de esgotos até 2033. No que diz respeito ao capítulo da Covid, falando um pouquinho sobre o histórico dos vírus, o SARS-CoV é um coronavírus que foi causador da síndrome respiratória aguda grave, e o MERS-CoV foi causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, enquanto o SARS-CoV-2, o atual vírus da pandemia, né, é o causador da Covid-19. Só que a gente pode ver o nome do vírus e a doença que ele causa e pode achar. Então, ele tem o vírus ele tem a denominação da doença que ele causa. Então, assim, é válido explicar que a nomenclatura do vírus não está associada e relacionada especificamente à doença que ele causa, mas, por exemplo, a características filogenéticas. Existem grupos de pesquisadores que, de acordo com a sua filogenia, determina qual será a sua nomenclatura, né? Para ser algo também universal e conhecido, sabido. O termo corona, né, do novo coronavírus, quer falar? Abrir o microfone. O termo corona do novo coronavírus, estão me ouvindo direitinho, né? Eu não vejo ninguém, mas eu acredito que sim. O termo corona do novo coronavírus, ele tem a ver com a organização estrutural de glicoproteínas ao redor do vírus, o que acaba parecendo, assemelhando-se a uma coroa.
E aí, de acordo com a sua filogenia, a família Coronaviride, ela pertence à ordem Nidoviralis e abrange diversas subfamílias, gêneros, enfim. Vale destacar que antes do SARS-CoV-2 existiram outros coronavírus, diversos coronavírus, pelo menos 7. E esses coronavírus até então, né, até pelo menos 2003, eles não causavam grandes prejuízos à saúde humana. Basicamente existiam e não diretamente não afetavam, né, não causavam epidemias, endemias, pandemias, até 2003. E aí os coronavírus, eles são RNA virais e eles eram responsáveis por causar, agora, né, a partir de 2003, causar infecções respiratórias a uma variedade de animais. E aí, em 2003, ocorreu a epidemia de SARS, né, em Hong Kong, que teve uma letalidade aproximada de 10%, e em 2012 ocorreu a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, que teve letalidade de cerca de 30%. E aí, em diante agora, né, em 2020, também ocorreu a pandemia da Covid-19. De acordo com Bombardi e Nepomuceno, que são pesquisadores da USP, os serviços de saneamento básico estão relacionados, né, podem ser relacionados, a precariedade do saneamento pode ser relacionada ao alto número de casos de infectados e mortos pela Covid, sobretudo em locais como o Norte e Nordeste, que eu havia afirmado anteriormente, que tem os indicadores de saneamento básico precários, né, indicadores mais baixos. E a presença do vírus SARS-CoV-2 nas excretas humanas acabou propiciando, de acordo com o estudo desses autores, o aumento do caso da doença Covid-19, sobretudo em locais como Amazonas e Ceará. E eles, por fim, salientaram que essa relação entre a precariedade de saneamento básico no norte e nordeste do país pode constituir exemplos de contaminação fecal oral, pelo fato de, no estudo, esses indicadores de saneamento baixos estarem relacionados a maiores casos e mortes da Covid. E aí, né, depois se vocês quiserem ler, eu vou deixar aqui as referências, e aí eles têm toda uma argumentação sobre isso e mostram percentuais, valores, enfim. Assim como o Xu et al., que são pesquisadores da China, eles investigaram, né, que em cada 10 crianças que estavam contaminadas com o SARS-CoV-2, né, estavam diagnosticadas com a Covid-19, 8 crianças apresentaram amostras fecais positivas com o vírus, ou seja, essas amostras fecais elas poderiam, né, transmitir o vírus para outras pessoas. E mesmo após esse período sintomático, ou seja, quando as pessoas não estavam mais transmitindo via oral, respiratória, entre contatos com gotículas, com partículas, de pessoa a pessoa, essas amostras, então o RT-PCR, né, o teste das pessoas, as pessoas estavam testadas negativas. E suas amostras fecais estavam positivadas. O que poderia, né, que os autores reforçam como uma necessidade de estudos que ratifiquem a presença do vírus e a possibilidade de replicação desse vírus nas amostras fecais, porque se as pessoas não estavam testadas negativas, não estavam transmitindo vias aéreas, será que pelo fato das fezes, enfim, da urina daquela pessoa estar positivada, ela poderia transmitir? Então, vale a pena, né, a investigação. A área de estudo da pesquisa foi a região metropolitana do Rio de Janeiro, composta por 22 municípios, e a qual abrange Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Itaboraí, enfim, diversos municípios. A pesquisa ela foi classificada como exploratória, porque com o objetivo de propiciar uma maior familiaridade entre o pesquisador e o campo de estudo, a pesquisa em geral, né, o tema a ser explorado, o tema da Covid, que é tão recente, né, e as coisas têm passado, o tempo tem passado tudo tão rápido, mas o tema ainda é recente e ainda é um assunto que a gente precisa se adaptar e estudar, né, para tentar minimizar os impactos, né, e não só na população, mas também ao meio, porque a gente também não sabe como o meio ambiente tem se portado, né, diante dessa pandemia, os animais, enfim.
A pesquisa ela foi baseada em artigos nacionais, internacionais, foi consultada a plataforma do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, foi consultado o Instituto Trata Brasil, o Instituto Água e Saneamento, para poder obter informações de saneamento dos municípios. A pesquisa ela foi baseada em análise documental, ou seja, investigação de documentos para compor, né, para basear o estudo e para compor, ajudar nos dados. Foi um estudo de caso, porque o objetivo era estudar em profundidade uma determinada região, ou seja, a região metropolitana do Rio de Janeiro, desenvolvendo características, especificidades do local e buscando identificar os motivos e identificar características peculiares do local. Além disso, por fim, foi realizada a triangulação de dados, ou seja, a junção de dados de diversas fontes e de diversos períodos para tentar, ou seja, dados de saneamento, dados epidemiológicos, para tentar traçar e descobrir relações possíveis entre esses quantitativos. Em relação à coleta de dados, foi consultada a plataforma do Instituto Águas e Saneamento para obtenção de dados de saneamento dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Para obtenção de dados epidemiológicos da Covid-19, foi consultada a plataforma do SUS Analítico. O período estudado foi de 1 ano, ou seja, de abril de 2020 a final de abril de 2021. E aqui vale destacar que o início da pandemia ele começou dia 11 de março de 2020. E a gente só pegou um mês depois, né? Pegou o mês de abril até no período de 1 ano. Isso porque tivemos o receio da inconsistência dessas primeiras notificações, porque uma doença nova, estudos preliminares, e a gente não sabia de fato se as pessoas, até hoje as pessoas ainda têm dúvida, né, se de fato as pessoas estão contaminadas ou não, imagina no começo. Então, esses primeiros dados, eles foram descartados para não adulterar o resultado, enfim. Depois foi realizado um ranking dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde foram analisados os 5 municípios extremos, ou seja, os 5 piores e os 5 melhores no que diz respeito a saneamento, e os 5 que possuíram mais casos e mais óbitos, ou menos casos e menos óbitos por Covid-19. E na análise, a gente sabe que são 22 municípios, mas na análise foram desconsiderados 5. São João de Meriti, Japeri, Guapimirim, Tanguá e Magé. Isso porque esses municípios eles não disponibilizaram dados de coleta e tratamento de tratamento de esgoto no período. Então, eles foram descartados da análise. E aí, a gente analisou 17. No que diz respeito aos resultados, todos aqueles que estão marcados em azul são os maiores, em verde, os segundos maiores, em rosa, os terceiros maiores, em vermelho, os quartos maiores, e laranja, os quintos maiores. E essa tabela 1, ela nos mostra os 5 maiores municípios e os demais, né? Mas os 5 maiores estão destacados no que diz respeito a dados territoriais de população em números absolutos, ou seja, o Rio de Janeiro ele é um município que possui a maior área territorial e também a maior população. Entretanto, ele não possui a maior densidade demográfica. O que possui a maior densidade demográfica é Nilópolis, desculpa. E o Rio de Janeiro, embora ele seja o maior, tanto em área territorial quanto em população, ele não possui a maior densidade demográfica. Isso porque a densidade demográfica ela leva em consideração não só a área territorial ou só as pessoas, mas a relação entre a quantidade de pessoas por área, né, pelo quilômetro quadrado. Então, por exemplo, embora o Rio de Janeiro ele tenha uma população né, grande e uma área grande também, esse quociente acaba homogeneizando e fazendo com que ele não seja o primeiro, né, o maior em densidade demográfica. Enquanto, por exemplo, o Nilópolis, ele possui uma quantidade significativa de pessoas e uma área reduzida. Então, isso faz com que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado aumente. O que pode sugerir, né, um local que tem uma maior densidade demográfica pode sugerir indícios de aglomerações populacionais. Vale destacar também que... cadê Niterói? Que Niterói possui a maior expectativa de vida. Cadê aqui? Aqui, nessa tabela.
a maior expectativa de vida, 76,23 anos, ou seja, o município tende a possuir mais idosos. O município que possui a maior taxa de mortalidade infantil foi Queimados. O município que apresentou-se como melhor para se viver foi Niterói, né, com maior índice de desenvolvimento humano municipal. E o município que apresentou a maior escolarização, né, infantil foi Cachoeira de Macacu. Essa figura é um pouco do resumo do que eu falei inicialmente na parte de introdução e justificativa sobre a situação, né, o panorama do Brasil no que diz respeito à água, coleta e tratamento de esgoto, que é o que a gente está considerando nesse estudo como saneamento básico. Embora o saneamento, né, de acordo com a Lei 14.026, englobe outros aspectos, como resíduos e manejo de águas pluviais e drenagem urbana. Na região norte, por exemplo, o índice de abastecimento de água total é de aproximadamente 58%, enquanto na região Nordeste, 73,9%, aproximadamente 74%. E na região Sudeste, 91,1%, o que nos mostra, né, a diferença de acesso à água entre as regiões. Todos esses valores heterogêneos, né, valores maiores ou menores, contribuem para a média brasileira de 83,7%. E no que diz respeito à coleta de esgoto, esses valores tendem a reduzir. No Norte, por exemplo, o total coletado de esgoto é de 12,3%, no Nordeste de 28,3% e no Sudeste aproximadamente 80%. Só que um fator que também nos mostra a qualidade do serviço, porque não adianta só a gente coletar. Obviamente, coletar é um grande passo, mas a gente precisa dar o devido tratamento para esse efluente. Não lançá-lo in natura, por exemplo, em corpos hídricos, o que pode, né, propiciar, obviamente, os corpos hídricos, eles possuem uma capacidade de autodepuração, eles possuem uma capacidade de se recuperar frente aos impactos antrópicos, aos impactos negativos. Porém, imagina uma fonte pontual, ou até mesmo difusa, mas o tempo todo lançando efluente não tratado ali. Imagina a quantidade de carga orgânica, de nitrogênio, de fósforo, pode propiciar a eutrofização do local. Então, a gente precisa, mesmo que seja um tratamento preliminar, primário, esse efluente ele precisa ser tratado. E aí, no que diz respeito aos esgotos gerados, no norte, por exemplo, por exemplo, do total, só é tratado 22% daquilo que é coletado. Então, se eles coletam 12%, eles tratam 22% de 12%. E no Sudeste, a gente trata metade, né? Sei lá, 55%, 56% do que a gente coleta. Então, metade de 80% que a gente coleta. A gente não coleta tudo e trata metade desse não todo que a gente coleta. No que diz respeito aos indicadores de abastecimento de água, Niterói apresentou-se como município que possui os melhores quantitativos, né? Abastecimento pleno, seguido por Mesquita, Rio de Janeiro, Nilópolis e Petrópolis. De acordo com o SNIS, o consumo médio de água no município é de 196,8 litros por habitante dia. É a unidade de medida de consumo, né, per capita. Enquanto no Instituto Águas e Saneamento, o metro cúbico, o preço do metro cúbico por água lá em Niterói acaba sendo maior comparado ao país. Isso nos mostra, por exemplo, que a qualidade do serviço ela também influencia no preço, né? Se o serviço, se a água ela acaba sendo tratada, ela acaba sendo mais cara. De acordo com o Santos, em 2016, Niterói era um município que já figurava, que já estava entre aqueles municípios e cidades com maiores índices de saneamento básico. Então, ele tende a liderar o ranking no que diz respeito ao abastecimento de água e tratamento e coleta e tratamento de esgoto. E de acordo com o ranking do Instituto Trata Brasil, anualmente o Instituto Trata Brasil ele disponibiliza rankings com as 100 maiores cidades do Brasil no que diz respeito a saneamento básico.
E a cidade de Niterói, ela ocupa a 24ª posição no ranking de saneamento entre essas 100 maiores cidades do país, o que mostra uma posição de destaque no ranking. Enquanto a gente pode perceber, a gente vai ver nos próximos slides, que existem municípios da região metropolitana que figuram nas últimas posições desse ranking. Ou seja, tem os piores indicadores de saneamento básico. Um dos piores. Maricá possui um consumo médio per capita de 116,8 litros por habitante dia, que é um consumo maior que o do estado e maior que o do país no que diz respeito à água. Esses são os 5 municípios que possuem o menor índice de abastecimento de água. E a gente pode perceber em Maricá, por exemplo, que o preço ele acaba acompanhando a qualidade do serviço, ou seja, o preço da água em Maricá acaba sendo inferior, né, mais baixo do que o que é pago, né, no Brasil como um todo. Até porque mesmo a água acaba não sendo, né, de boa qualidade. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, temos o ranking dos 5 melhores municípios com índice de coleta de esgoto, como Nova Iguaçu, Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis e Rio Bonito. Niterói, ele vinha sendo o primeiro em todos os rankings, né? Em todos os dados disponibilizados pelo SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Entretanto, até o ano de 2018, o único prestador dos dados de coleta de esgoto de Nova Iguaçu era a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Porém, em 2019, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu também forneceu informações sobre esse esgotamento sanitário em Nova Iguaçu. Então, o indicador de coleta de esgoto em Nova Iguaçu acabou saindo de 45% em 2018 para 100% para atendimento pleno em 2019. Ou seja, em cerca de um ano, dobrou. Praticamente dobrou essa coleta de esgoto. Só que a gente pode destacar, por exemplo, Niterói, que coleta 95,55% dos esgotos que gera. E o tratamento em Niterói é de 100%, ou seja, ele coleta 95,5% do que ele trata, do que ele gera, e trata tudo o que ele coleta. Enquanto Nova Iguaçu coleta tudo, mas só trata 1,5% do que coleta. Então a gente tem muito mais esgoto com micro-organismos, né, patogênicos em Nova Iguaçu do que acaba tendo em Niterói, por exemplo. O volume de esgoto tratado de Niterói acaba sendo superior. Enquanto os municípios que possuem os piores índices de coleta de esgoto são Duque de Caxias, Itaboraí, Seropédica, Itaguaí e Maricá. Duque de Caxias, ele também, além de ser um dos piores em coleta de esgoto, ele é o 8º pior em abastecimento de água. E, de acordo com o ranking do saneamento do Instituto Trata Brasil, em 2021, ele ficou na posição 93 do ranking de saneamento. Enquanto Maricá, o último colocado em esgotamento sanitário, ele também foi o último coletado em abastecimento de água. Então, o que a gente pode perceber é que, no geral, se o município ele acaba tendo um valor de água baixo, o valor de esgoto acaba sendo bem inferior. O que a gente viu naquele quadro azul, analisando o Brasil como um todo, as regiões brasileiras e a média brasileira. Se o valor, né, por exemplo, de abastecimento de coleta de esgoto do Rio de Janeiro, da região sudeste, é de 80% de coleta, o tratamento é 50%, entendeu? Um indicador acaba reduzindo entre abastecimento, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. No que diz respeito à quantidade de casos de pessoas infectadas por Covid-19, os municípios que tiveram a maior quantidade de casos foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias e Belfor Roxo. Enquanto aqueles que tiveram a menor quantidade de casos foram Nilópolis, Mesquita, Cachoeira de Macacu, Paracambi e Seropédica. Focando um pouco no maior colocado, né, no município que teve a maior quantidade de casos no período analisado, nesse um ano, de abril de 2020 até o final de abril de 2021, o Rio de Janeiro, ele é o terceiro maior, né, melhor em abastecimento de água e em coleta de esgoto. Só que, de acordo com dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
O Rio de Janeiro, ele possui a terceira maior densidade demográfica e a quarta maior expectativa de vida. A densidade demográfica ela pode se relacionar e sugerir indícios de aglomerações populacionais, o que pode ser uma causa da transmissão da Covid-19 de pessoa a pessoa. Enquanto o fato do município ter uma maior expectativa de vida pode contribuir, né, para a maior quantidade de idosos no local, que é um dos grupos de risco, uma das categorias de grupo de risco da doença. Então, algo que pode justificar, embora ele tenha um indicativo de saneamento básico bom, outras variáveis podem influenciar nesse parâmetro. Em relação aos 5 municípios com mais casos, né, a gente pode perceber Duque de Caxias, Belfor Roxo, que são municípios que figuraram as últimas posições do ranking de municípios de ranking dos municípios das maiores cidades do Brasil. Então, eles estão com os piores indicadores de saneamento básico. Em relação à quantidade de óbitos, o cenário meio que se repetiu, sobretudo no caso do Rio de Janeiro, né? Onde ele permaneceu tendo a maior quantidade de óbitos. Só que Niterói, por exemplo, ele está em terceiro lugar no que diz respeito à quantidade de óbitos, só que o município tem excelentes taxas de atendimento com água, atendimento pleno, 100%, excelentes taxas de coleta de esgoto, 95,55%, e uma excelente taxa de tratamento desse esgoto gerado, 100%, ou seja, dos 95% que ele coleta, ele trata tudo. Só que ele é o município que é o terceiro maior em casos e óbitos por Covid. Um fato, né, que pode justificar esse parâmetro é a maior expectativa no local. Lá no meio da palestra, eu falei sobre o fato de Niterói ser o município com a maior expectativa de vida. Ter, né, uma maior idade, ser idoso na atual pandemia acaba se configurando um indicativo de risco, né? E pode propiciar, né, justificar essa maior quantidade de óbitos no local. Enfim, de forma geral, a gente identificou, de acordo com os estudos analisados, o caráter inovador da pesquisa, sobretudo na dimensão. A gente não analisou só 2 cidades, tentou comparar esses indicadores, mas o objetivo era analisar os 22 municípios, só que como a gente não conseguiria comparar os dados de água, esgoto e epidemiológicos dos 22, porque 5 não possuíam dados de esgoto, nós reduzimos ao que a gente poderia comparar, né, banana com banana. Então, a gente reduziu o escopo para 17 municípios para poder compará-los. E a gente percebeu que alguns municípios que registraram altos casos e mortes pela doença, pela Covid-19, encontraram-se também nas últimas posições em relação ao saneamento, como Belfor Roxo, Duque de Caxias e São Gonçalo, estão lá no final do ranking de saneamento do Trata Brasil. Só que a gente não pode traçar uma relação entre causa e efeito, entre causa e consequência, pois diversos outros parâmetros influenciam na transmissão do SARS-CoV-2 pessoa a pessoa. Como, por exemplo, valores altos de densidade demográfica, como pode ter acontecido, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que pode sugerir uma maior aglomeração na cidade e propiciar a rápida disseminação do coronavírus de pessoa a pessoa. Municípios, como pode ter acontecido com Niterói, aqueles municípios que têm uma maior expectativa de vida, eles podem sim ser mais afetados pela Covid, isso porque ser idoso é uma das categorias integrantes do grupo de risco da doença, então o local ele pode ser mais afetado, mesmo Niterói tendo excelentes dados de abastecimento de água, 100%, atendimento pleno. Mesmo Niterói tendo 95,55% de coleta de esgoto e 100% de tratamento, né, ele acabou sendo o terceiro maior, tanto em casos como em óbitos por Covid, no período estudado. Outra medida que é de suma importância e que tem sido muito colocada em pauta atualmente, né, é a questão da vacinação. E ela é de suma importância como uma imunização coletiva, e ela ajuda na redução da gravidade dos casos sintomáticos a longo prazo, além de ajudar, né, a produção de anticorpos e o controle
da doença. Então, é muito importante, é fundamental que nos vacinemos. Além disso, a utilização de equipamentos de proteção individual, né, como máscaras, proteção ocular, luvas, e a utilização de álcool 70%, caso não seja possível lavar as mãos com água e sabão, acabam propiciando, né, são medidas individuais, mas que acabam se tornando coletivas, né, e que acabam contribuindo para a menor disseminação do vírus. Com esse estudo, pretendeu-se contribuir para o maior investimento em serviços de saneamento, mas não só naqueles municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, porque a gente mostrou que a heterogeneidade dos serviços de saneamento, sobretudo de água e de esgoto, os valores que em cada região brasileira, né, e no Brasil como um todo, e essa discrepância, e não só no Brasil, mas como, por exemplo, lá na África, em que a maior quantidade de países acaba detendo uma menor parcela de recursos hídricos no local. E o nosso objetivo também é contribuir para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, tendo em vista que acesso a saneamento acaba reduzindo custos de investimento, né, em serviços de saúde. Espera-se que futuros trabalhos busquem relacionar aspectos sanitários com disseminação de doenças, mas não só doenças de veiculação hídrica, mas doenças, por exemplo, como a Covid-19, que tem sido colocada em pauta, que pode ser transmitida por fomites, por contaminação indireta. E como desdobramento da pesquisa, a gente busca expandir a análise utilizando outros indicadores, como, por exemplo, a gente explicou que o saneamento básico ele é abrangido por diversos outros aspectos, como resíduos, né, coleta e tratamento, manejo de águas pluviais. Então, a gente está tentando analisar outros indicadores e também realizar essa testagem aí, como alguns casos, né, como Xu et al., confirmaram de amostras de pessoas que tiveram testes RT-PCRs negativados e amostras fecais positivas. E a gente visa, enfim, descobrir, né, se de fato essa positiva, né, essa amostra fecal positiva pode contribuir, sim ou não, né, para a transmissão do SARS-CoV-2 de forma indireta, via fomites. Aqui estão as referências. Obrigada, esse é meu contato. Enfim, vamos conversar, bater papo. E dúvidas, questionamentos. Vamos dialogar. Oi, Júlio. Muito bom. Obrigada. Pessoal, vamos fazer aquele nosso sistema, tá? Levantamos as mãozinhas, fazemos uma fila. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Como eu disse, a proposta desse evento é trocar mesmo entre vocês todos que são estudantes, na verdade, todos nós, porque eu também estou sempre aí estudando, né, alguma coisa. E é assim que eu mesma levantei a mão, ó. É assim que a gente aprende. Tá? Agora, a questão do certificado, fiquem calmos que daqui a pouco eu vou colocar um link mais tranquilo, tá? E todo mundo vai conseguir. Nesse momento, vamos abrir para as perguntas, tá? Então, agradeço a Juju, Juliane e... Gente, hoje eu estou com um probleminha. Juliane, tá? Pela palestra, o assunto é realmente muito interessante, muito relevante. Eu não sei se cheguei a comentar com você, mas nós temos uma peculiaridade no nosso curso, né? O fato dele ser à distância faz com que a gente tenha alunos do Brasil inteiro, né? Então, acaba sendo muito interessante, porque pode ser que esse nosso momento de discussão traga visões bem diferenciadas, né? E eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, vamos começar. Eu vi que o Oscar já abriu a câmera. Você quer ser o primeiro? Boa Cadê o noite, Oscar? obrigado. Vai lá, Oscar. Olha, foi assim, para mim, de muito proveito, porque a minha experiência de vida, a minha experiência profissional, já há mais de 10 anos trabalhando na área de meio ambiente, na área de saneamento básico, me tem trazido muitas experiências boas, inclusive
eu tenho uma experiência vasta em construção de plano de resíduo sólido e de saneamento básico. E agora, casualmente, eu estou preparando, né, duas propostas para 2 municípios diferentes, né, aqui da região, de construção de plano de saneamento básico e resíduos sólidos. E os dados que ela nos trouxe aí com relação à pandemia vêm, com certeza, me ajudar a convencer os prefeitos que pediram, apesar de eles terem pedido, né, mas sempre na hora de negociar preços eles botam muita dificuldade e muita coisa, mas esses dados com certeza vão me ajudar muito e mostrar para eles a grande necessidade da construção desses planos. Nós sabemos que hoje os municípios que não têm plano de saneamento básico fica muito, mas muito difícil de conseguir verbas para aplicar esse saneamento básico. Então tem que ser um plano muito bem feito, muito bem elaborado, porque é um plano que vale para 20 anos, né? Então você tem que empreender um trabalho muito grande para fazer. Eu já tive a oportunidade de participar da construção de 4 planos de saneamento básico, e já tenho essa experiência e foi muito proveitosa a palestra e vai me ajudar muito, com certeza. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E, de fato, como esse projeto acaba tendo uma longa vida útil, né? A gente precisa pensar de forma bem ampla e abrangente para poder prever tudo que precisa constar nesse plano, né? Porque a ideia é sempre, por exemplo, do órgão público como um todo, a ideia é minimizar a causa, né? Fazer com que aquilo não se torne tão relevante para também não investir. Então, é muito importante o olhar de um especialista e também estudos na área para poder comprovar, corroborar para a importância dessa pesquisa, né? Enfim, e do que a gente quer preservar. Muito obrigada pela sua presença. Quem mais gostaria, pessoal? Estão me ouvindo, né? Estão. Vocês devem ter percebido. Por favor, gente, sem estresse. Vocês devem ter percebido, né, que o trabalho ele trouxe, além dessa questão estatística, e que muitos de vocês reclamam muito da disciplina de estatística, né? E vale aí para observar o quanto ela é importante para a nossa vivência, para essa nossa escolha profissional. Ela também trouxe alguns dados ali a respeito da microbiologia, da ecologia do vírus, né, que eu acho que são muito relevantes e que talvez sejam um pouco desconhecidos, né, para alguns de vocês. Então, acho que vale a pena até procurar um pouco, falar um pouco a respeito dessas coisas, né? Eu acho que vocês poderiam aproveitar, então, aqui o espaço para tentar aí tirar algumas dúvidas, falar. Cadê Patrícia, que está sempre aí, na crista da onda? Que é muito importante também dar uma outra visão, porque eu, por exemplo, enquanto aluna, assim, para ser avaliada, eu sempre falava, mas para que a gente está estudando isso tudo, né? Para que a gente vai estudar microbiologia, análises microbiológicas, biologia ambiental, química ambiental, química analítica, análises físico-químicas e mil outras, e todos os cálculos, e todas as álgebras. E assim, a gente fica pensando, eu não vou usar isso na minha vida. Aí eu fui lá, escolhi um TCC que eu vou usar microbiologia. Aí eu, tá, é para isso que eu vou usar também. E assim, como gestores ambientais, como engenheiros ambientais, como profissionais da área ambiental, a gente precisa ter o conhecimento, né, para preservação ambiental mesmo. Então a gente precisa saber como tratar, mesmo que não colocando a mão na massa, mas precisa teoricamente saber que o efluente ele precisa ser tratado, que quais são os micro-organismos, né, que podem causar doenças e a relação entre o saneamento e a disseminação de doenças de veiculação hídrica. Então, assim, enfim, foi muito importante nas minhas aulas de microbiologia, enfim, na graduação,
poder estudar sobre Escherichia coli, enfim, sobre outros micro-organismos, né? De nada, Juliane, de nada. Enfim, Escherichia coli é um nome tão... Eu lembro, todas as aulas a gente travando para falar, mas agora eu estou conseguindo falar direito. Enfim, é uma área, a área de meio ambiente, só em resumo, a área de meio ambiente é uma área multidisciplinar, né? A gente precisa envolver várias tecnologias e vários conhecimentos. E trocar, claro, sempre. Se eu não sei, eu vou dizer que eu vou pesquisar. Enfim, vamos trocar e-mail, vamos conversar. É assim. Com certeza. José Silva, não Oscar, dessa vez. Boa noite, prezados colegas, amigos aí da palestra. Tudo bem? Tudo bem, José. Então, e aqui a minha realidade, como eu habito aqui na cidade de Manaus, do estado do Amazonas, a minha realidade é mais para o estado do Norte. Eu acho interessante e importante a pesquisa da colega, porque eu queria enfatizar essa questão do saneamento básico, não só para a importância, né, de mitigar doenças através dos recursos hídricos, mas também como a preservação dos recursos hídricos, né, dos afluentes, que a gente sabe que é uma grande quantidade de pessoas com doenças quando essas águas são contaminadas, né? Aqui a gente tem uma realidade na questão do mercúrio, porque as pessoas acabam extraindo a forma do garimpo legal e acabam contaminando essa água. E os grandes centros urbanos, as grandes cidades, como Manaus, é uma metrópole que cresceu muito, que é muito grande, mesmo com o plano diretor e com a aprovação do marco legal do saneamento, mas, assim como o José falou, né, é muito pouco, a gente vê os municípios com falta de planos de gerenciamento do tratamento de esgoto, né, como forma de mitigação mesmo de doenças causadas pela falta desse recurso. A gente vê assim, que é uma grande importância a gente levar essas propostas para que não só a questão das doenças em si, mitigar as doenças em si, mas como a questão realmente de preservar os nossos recursos hídricos, né? E como agora a questão da pandemia, a questão da pandemia, que ela prejudicou muito todas as áreas, né? Todas as áreas foram prejudicadas, foram estagnadas em relação à Covid. E muito legal assim, a colega destacar o estudo dela, o trabalho dela para essa área que envolve tanto a questão do vírus, de prevenção do vírus em si, da contaminação do vírus em si, mas também envolve a questão da preservação do meio ambiente, a preservação dos nossos recursos hídricos, dos nossos rios, dos nossos igarapés, do meio ambiente como um todo. Só queria enfatizar essa questão aí. Agradecer a professora Luana, a nossa coordenadora, muito boa a dedicação dela em criar essas propostas de palestra, de troca, e a nossa colega Juliane por apresentar esse trabalho, apresentar essa proposta para a gente também, e dialogar e levar para frente também aonde nós estivermos. Obrigado, agradeço por tudo. Muito obrigada pela participação, pela contribuição. E foi como eu disse, né, que é uma troca mesmo. E eu fiquei muito feliz, né, de ter alguém aqui que tenha reconhecido, né? Quando eu falei Manaus, Amazonas, eu acabei, assim, falando né, o cenário geral do Brasil, mas eu não imaginava que teria alguém aqui que está vivenciando, né, presenciando essa situação. E quando você falou sobre o plano diretor, né, sobre um instrumento legal que prevê, né, as condições de qualidade, de vazão dos nossos recursos hídricos, eu lembrei também da importância, por exemplo, de planos de manejo e unidade de conservação. Planos de manejo são documentos oficiais que, por exemplo, previnem, né, que tenha as espécies exóticas endêmicas do local,
que tem características, enfim, de solo, de micro-organismos, fauna, flora, e a importância de se ter um instrumento legal para a preservação do local. Então, existem unidades de preservação de uso sustentável, de proteção integral, e quando nós temos um instrumento de gestão ambiental para o local, acaba propiciando a maior conservação do local. Então, por exemplo, se a gente acaba como José, né? Acho que foi o José e o... Não vou lembrar o nome, mas acho que foi o outro José também. O Oscar. São dois Josés, isso. Falou, como eles falaram, né? E a importância do plano diretor ou do programa de recursos hídricos, de recursos sólidos, de gerenciamento de recursos sólidos, para a preservação das condições sanitárias, enfim, estéticas do meio ambiente. Obrigada pela participação. Tem alguém escrevendo. Edivaldo estava com a mãozinha levantada já também. Boa noite a todos. Boa noite. Sou aqui da cidade de Petrolina, sou aluno do curso de Gestão Ambiental do Polo aqui de Petrolina, e muito interessante aqui a palestra, né, com a colega Juliana, falando sobre a respeito da Covid-19. Eu achei interessante também, um ponto muito interessante, foi concernente porque muitas pessoas ficaram no isolamento, né, da quarentena, e o serviço de delivery, né, que traziam, às vezes, alimentação, produtos em sacolas plásticas, né, e há uma preocupação também concernente à preservação do meio ambiente, aonde vai parar, né, essas sacolas plásticas, esses recipientes, né, que também poderia ser contaminado com o Covid, também concernente aos lixos nos hospitais, né? Muitos são jogados, às vezes, eu acho que deveria ter, né, uma fiscalização concernente a esses resíduos, né, que podem ser lançados em rios e trazer uma consequência, né, para a saúde do ser humano. Eu já agradeço a todos e muito obrigado. Em relação a efluentes, né, domésticos, industriais, existem normas específicas do INEA, por exemplo, diretrizes que são DZs, NTs, normas técnicas, que delimitam as quantidades, né, e aí tem diversos poluentes ou micropoluentes que podem estar presentes no momento de despejo desse efluente no corpo hídrico. E um fato que você falou que é muito importante em relação aos resíduos na pandemia, né, é que, de fato, a gente tinha um consumo e um rostinho, né, uma caracterização dos nossos resíduos que são gerados normalmente. Só que, de acordo com esse novo cenário, com o aumento de deliveries, com maior descarte de produtos que acabavam sendo apenas hospitalares, né? Porque máscaras cirúrgicas, luvas, a gente só usava mesmo no hospital, ou enfim, em clínicas de estética, a gente não tinha esse hábito de utilizar em casa. Então, muitas vezes, esse papel infectado, né? Porque pessoas que estavam com a Covid acabaram ficando também em quarentena em casa para não sobrecarregar hospitais, enfim, clínicas. Então, a produção de resíduos perigosos acabou também tendo outro foco, a não ser os hospitais, mas nas nossas casas. Então, de fato, a classificação de resíduo não perigoso acabou sendo modificada em algum momento aí dessa pandemia para resíduo perigoso, né? Porque o nosso resíduo doméstico acabou virando também uma combinação de doméstico e hospitalar, porque muitas casas viraram, né, um mini hospital, com diversas pessoas infectadas, com produção de resíduos, enfim. É algo muito preocupante, né?
E sem separação nenhuma desses resíduos, né? Exatamente, porque é uma das questões assim básicas, né? Segregação, separação na fonte, e assim, tudo misturado. E aí você tem um resíduo que, a princípio, ele não tinha um potencial perigoso, né? Uma periculosidade associada a ele, mas quando você tem um outro resíduo contaminante, você misturando tudo, agora tudo virou contaminante e tudo é perigoso. É verdade. José Luiz? Ih, travei. Oi, gente, desculpa aí. Eu estava aqui totalmente desconectado. Né? Eu estava fazendo a minha inscrição lá no certificado. Boa noite, Juliane. Boa noite, Luana. Tá sumida, hein, Luana? Acontece, né? Te mandei um e-mail lá fazendo 200 perguntas, você não me respondeu, puxando a orelha. Não respondi? Não, brincadeira, eu fiz uma pergunta só. Que até susto! mais ou menos sobre esse assunto aí que bateu mais ou menos com a tarefa que você está dando para a gente. Eu estou pensando em falar sobre o nosso problema de água aqui no Rio de Janeiro, né? Da bacia do Guandu, e o que bate com o que você falou, Juliane, lá pela poluição. E aí eu já vou abrir um pouco mais o leque para ver essa parte de descarte de esgoto, ou até de hospitais das áreas lá próximas à bacia do Rio Guandu e Paraíba do Sul e etc., né? Que formam lá aquela área. Eu, desde o início, mostrei a Luana que eu tinha um pouco de preocupação, porque eu acho que o nosso futuro hídrico ele vai ser muito complicado. O Rio de Janeiro ele é muito dependente do Guandu, ele é muito dependente daquela bacia, né? E a SEDAI e o INEA não demonstram uma preocupação real em recuperar aquela área. Então, essa é uma preocupação direta, né, para nós aqui dentro das nossas casas e para o Rio de Janeiro num todo, né? E a sua palestra veio e já acrescentou mais alguns pontos aí que eu estava até meio perdido, são tantas informações que às vezes a gente fica meio que perdido, né? Mas obrigado aí pela sua ajuda hoje aí na palestra. Nada, que isso. E assim, os assuntos vieram surgindo ao mesmo tempo, né? Eu lembro que lá em março de 2020, quando a gente eu, por exemplo, nas aulas de análises físico-químicas, eu ainda estava falando da questão da geosmina, né? Foi assim, tudo simultâneo. A gente estava falando sobre geosmina, sobre a gente poluir um corpo hídrico, que a gente capta água para utilizar. Então, assim, a gente primeiro polui para depois ter um tratamento mais complicado para poder beber. Então, assim... E depois polui de novo na distribuição, né? Exato. E na distribuição a gente também ainda perde água. Então, a gente gastou energia para tratar, a gente gastou tempo, gastou dinheiro, gastou produto químico, e a gente vai perder essa água tratada. É verdade. Então, assim, o ciclo não fecha, né? Então, eu acredito muito que as ações antrópicas, né, as nossas ações, os nossos impactos negativos ao longo do tempo, eles acabam alterando, né, e propiciando todo esse cenário caótico que a gente está vivendo agora, né? Não só a questão da geosmina, por a gente estar, né, poluindo, enfim, para poder depois captar, né, tratar, captar o recurso para poder beber, mas também questões relacionadas à pandemia também. Tem estudos que mostram, né, os diversos surgimentos da doença, enfim, sobre a influência do desmatamento nisso e na preservação, né, para não preservação de ecossistemas, enfim. Então, assim, as nossas ações, elas refletem no ambiente que nós vivemos, porque nós fazemos parte do meio ambiente, né? Então, a gente precisa preservar. Enquanto a gente não se perceber como integrante do meio ambiente, a gente não vai conseguir preservar, porque a gente só consegue preservar, enfim, querer proteger aquilo que a gente conhece. A gente quer proteger a nossa família, a nossa casa, mas se a gente perceber que toda a população, enfim, que todas as pessoas são, né, partes integrantes desse ecossistema, a gente vai querer preservar e ajudar todo mundo. E
enfim, tentar estabelecer aquilo que na legislação é dito, né? Que todos têm direito ao meio ambiente, que a gente não pode degradar tudo e não permitir que nossos futuros familiares, né, não tenham recursos, porque é egoísmo, né? É basicamente o sistema individualista. A própria Covid, ela é um assunto muito novo, né? Nós fomos pegos de surpresa. E quando a gente ainda discute vacina, se tem que tomar 1, 2, 3 reforços, se é Pfizer, se sei lá, qualquer outra marca, a gente está esquecendo que tem essas outras variantes que você está tocando, né? Será que há transmissão pelo esgoto? Será que tem transmissão por outros corpos, né? Ou de outras formas? Eu acho que com o tempo a gente vai alcançar essas informações e é importante hoje, para quem está voltado a isso, tentar reconhecer essas muitas variantes, porque a gente sabe que a Covid não vai parar agora, né? O próprio vírus é um vírus muito antigo, mas então é importante que a gente observe todas essas variantes para tentar definir uma política de proteção maior aí para a sociedade, seja com saneamento básico, seja com medicamentos, né? Acho que uma coisa muito geral ainda para a gente observar, verdade? Com certeza. E é muito importante enfatizar a importância, né, a relevância da vacinação, porque existem pessoas ainda que não acreditam, enfim, que não colocam fé nisso e é muito importante. Verdade. Muito importante mesmo. Obrigado. Obrigada a você. Cristina, você quer falar? Não sei se você está sem microfone. Que a Acho que Cristina ela escreveu, né? Mas não sei se de repente ela tem microfone, né? Deixa eu ver se ela vai sinalizar aqui. Então tá. Então vou ler o que ela escreveu. Uhum. Eu assisti uma palestra muito interessante de uma pesquisa semelhante à sua, mas em ambiente hospitalar. Um estudo feito pelas equipes de controle de infecção hospitalar e descarte de resíduos hospitalares. Você trouxe uma visão bem mais ampla e rica em conhecimentos valiosos. Imagine quanto trabalho você teve, porque sua amostra foi grande. Sabemos que nossos governantes só acreditam na gravidade da pandemia quando se deparam com esses dados concretos. Às vezes nem isso, né, Cris? É muito importante sua pesquisa, parabéns. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Cristina. E, de fato, assim, o nosso objetivo inicial, primeiro surgiu a questão da geosmina, eu comecei a pensar em um monte de coisa, eu falei, eu tenho que definir um tema, e aí eu queria um tema que fosse atual, mas também com uma área que eu gosto, que é a área de saneamento, sobretudo água e esgoto, e aí eu falei, mas eu quero também falar sobre resíduos, porque é importante, a característica, né, de periculosidade do resíduo, ela foi modificada ao longo da pandemia, a quantidade de geração de resíduos também foi aumentada, então, assim, eu queria falar sobre isso também, só que eu não daria conta, né, nesse pequeno espaço de tempo e tendo fazer outras matérias, porque eu também no último período também tive gestão ambiental 2, eu tive riscos ambientais, eu tive o projeto final, então eu tinha aula de projeto final, eu tinha que apresentar de pequenas entregas do TCC ao longo da graduação e fazendo estágio. Então, tudo isso, e dando aula particular também, então tudo isso acabou contribuindo, né, para a redução desse escopo e, assim, a gente tentar pisar no chão, fazer uma boa pesquisa com dados que sejam, né, de fato significativos e aí, de repente, no mestrado, no doutorado, tenta expandir essa análise. Mas tem uma outra aluna formanda também do curso de engenharia ambiental que analisou a relação especificamente entre resíduos frente à preocupação desse descarte de resíduos, né, na pandemia, a Raquel. Muito Obrigada bom. pelo elogio. O Jorge também, parabéns, Juliane, pela palestra, apresentação muito rica em dados, demonstrando como existe uma alta relação entre precariedade do saneamento básico e a proliferação do Covid-19. Obrigada, Jorge. E aí é muito importante a gente tentar, né, mostrar dados que provem o que a gente defende.
porque foi como a Luana falou, tem gente que nem com os dados acreditam, né, na importância, enfim, na relevância ou na existência desse vírus, da importância da vacinação, né? Pois é. Eu acho que é muito importante, assim, duas coisas, né, que esse nosso momento aqui está trazendo para a gente. Primeiro é a reflexão do tema propriamente dito, né? Eu acho que é um tema que precisa ser visto, ser refletido. Essa associação, né, com a Covid, com a pandemia, logicamente, tem tudo a ver, né? Estamos aí vivendo dentro desse contexto ainda. E como o Jorge bem colocou, o José bem colocou, José Luiz, a gente vai daqui a um tempo ainda ter muitas coisas, né, sendo desenvolvidas em torno desse processo, porque nós temos muitos impactos não previstos, nós temos muitas questões ainda não esclarecidas, então, com certeza, muitas coisas ainda vão acontecer. Então, quando a gente tem acesso, né, a esses dados que demonstram que a relação é real, né, isso já nos traz aí um momento de percepção diferente, né? E é interessante ver que todas as áreas ambientais, elas acabam trabalhando juntas, né? Então, a Juliene, ela está terminando o curso de engenharia ambiental, vocês estão na gestão ambiental. As visões são diferentes, mas vocês se conectam, né? Enquanto futuros profissionais aí da área ambiental, né? Vocês, enquanto profissionais da área ambiental, de gestão ambiental, a preocupação de vocês vai ser mais esse impacto geral mesmo na população, né? Então, é importante vocês saberem ler esses dados, saberem entender esses dados, né? Já a Juliane, o pessoal da engenharia, já trabalha mais com o levantamento desses dados, né? Trabalhando efetivamente esses dados. Claro que, eventualmente, a gente acaba, né, se estendendo para uma área ou outra, mas é interessante que a gente saiba que existem vários papéis e que esses papéis são realmente possíveis e necessários até nesse momento, né, de serem totalmente colocados aí em voga. E a outra questão, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, não só para a palestra de hoje, como nas próximas, é que eu quero que vocês vejam o quanto, né, é possível desenvolver atividades aí, desenvolver conhecimento a partir do que vocês estão estudando, né? O pessoal que ingressou no último semestre, 2 semestres atrás, né, que é o caso da turma do José Luiz, a gente está em AP2 fazendo uma atividade de desenvolvimento, né, de um trabalho, né, que vai virar um artigo no final do ano, né, da formação de vocês, porque o nosso curso não tem TCC, né? O tecnólogo ele não é obrigado a ter TCC, né? Então a comissão achou por bem, a comissão da faculdade, não colocar o TCC como obrigatório, até porque os nossos alunos muitos realmente trabalham, têm uma predisposição a não ter tempo mesmo, né? A escolha do ensino à distância já mostra Até mesmo o tempo é reduzido, né, da própria... Isso, a inflexibilidade de tempo, né? O pessoal já se organiza aí para poder estudar as disciplinas já com muito sufoco, né? Eu conheço aqui algumas realidades mais particulares, então sei que todo mundo está aí no sufoco. Então, o TCC realmente seria uma obrigatoriedade que poderia trazer aí um nível de estresse, um nível de problemas que muita gente, né, não tem. Porém, eu sempre procuro estimular que os alunos produzam, que os alunos façam trabalhos diferentes, como nós temos o palestrante da semana que vem, que é o José Silva, que vai apresentar o trabalho que ele vai estar apresentando no CIGAB. Né? Então, ele trouxe a ideia, eu só ajudei, só orientei na organização dessa ideia, e eu quero dizer que eu estou aberta para vocês, né, nesse sentido também, né, de que vocês tragam suas ideias e que a gente tente desenvolver, porque assim vocês vão se aprofundando no assunto, vocês vão conhecendo coisas novas e podem trocar com seus colegas, porque esse tipo de momento a gente pode fazer muitas e muitas vezes, né, ao longo aí desse processo de formação de vocês. Então,
Eu acho que vale muito a pena aproveitar isso que está acontecendo aqui. Né? E eu, particularmente, eu gosto muito desse assunto. Tem a microbiologia, que né, eu realmente gosto muito. Então, eu amei. Né? Eu não tinha assistido o TCC, porque eu me perdi aqui nos horários e acabei perdendo a hora, né? E realmente E eu mandei várias vezes, tá? Abafa o caso. Eu achei o trabalho realmente fantástico. Eu gostei muito, muito mesmo. Temos aqui mais alguns comentários, eu vou ler para você. Além de parabéns, né? Vários. Patrícia Batista. Patrícia não está falando, não sei se é essa Patrícia, mas ela falou que falava muito, não vi ela falar. Essa é a outra Patrícia, mas cadê a Patrícia? Mas a outra Patrícia também está quieta. É mesmo, Patrícia ficou quietinha. Falou no início, depois fugiu. Patrícia Batista, sua abordagem é fundamental no que tange ao entendimento daqueles que buscam mais sobre o assunto. Muito bom. Rosiane, obrigada, Juliane, professora Luana, pela palestra, rica em esclarecimento para o nosso aprendizado. De nada. Parabéns, Juliane, seu Wagner. Excelente apresentação. Fiquei encantado pela abordagem associada à necessidade por um empoderamento ambiental com olhar para o saneamento. Cristina, a interdisciplinaridade é maravilhosa, os conhecimentos se cruzam e se complementam. Rosiane, com esse impacto ambiental da Covid-19, também tem as máscaras que estão sendo descartadas de forma errada. Vai gerar graves situações ao meio ambiente. José Oscar, a pandemia trouxe muito aprendizado para todos nós em todos os níveis de atividades. Existem duas realidades, antes e depois da pandemia. Sim, com certeza. Fazendo um apanhado aí geral sobre esses comentários, a gente pode perceber que as ações antrópicas, né, as nossas ações, impactam diretamente no meio ambiente e a gente pode deixar um impacto positivo ou negativo, né? Porque o impacto ele pode ser natureza benéfica ou maléfica. E a gente tem percebido que ao longo do tempo o nosso impacto tem sido terrível, né? Grandioso e que impacta, né? E que possibilita o surgimento de novas pandemias. Então, essa questão dos resíduos ter mudado o nível de periculosidade também é outra questão importante. O estudo, se de fato, né, o aprimoramento, se de fato fômites, né, transmissão indireta, transmissão via água e esgotos contaminados, se eles podem transmitir o SARS-CoV-2, né, e gerar, né, a Covid nas pessoas, também é um estudo importante. Enfim, são diversas áreas temáticas e eu super recomendo a todos a participarem de eventos científicos. Eu já participei 2 anos do CIGAB, eu já participei de simpósio de Mata Atlântica, já participei de alguns eventos na área ambiental, e agora, assim, pelo menos ano passado eu participei de vários, que essa oportunidade, né, a pandemia, por um outro lado, surgiu como uma oportunidade de juntar as pessoas, né? E aí eu consegui participar também de eventos, sei lá, em Manaus, em Espírito Santo, que eu não poderia presencialmente, numa rotina de faculdade, estágio, eu não poderia participar. Então, é muito importante também a gente participar e pesquisar e ver, né, possibilidades dentro da área que a gente gosta. Eu fiz iniciação científica no laboratório lá do Cefet, no LabDec, Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, durante 3 anos. Estudei sobre unidade de conservação, sobre percepção ambiental de visitantes, sobre percepção ambiental de estudante de engenharia ambiental, sobre recursos hídricos, e aí no final eu quis falar sobre saneamento e a Covid. Então, assim, a gente pode testar, né? A gente está aqui para testar e para descobrir possibilidades. Se a gente não souber, né? Se a gente não testar, né? Se a gente não investir em várias áreas, a gente nunca vai saber o que de fato a gente gosta ou não. E esse é o momento de errar, sabe? No começo, algumas pessoas falaram que estão muito velhas, que acham que não estão na idade, ou que demoraram, que alguém fala que não está na idade. Eu acho que, assim, não tem idade. A idade é a nossa, entendeu? A idade é a nossa. Então, a gente tem que fazer valer a pena e estudar e se dedicar ao que a gente acredita, né? Para tentar transformar e melhorar o mundo. Verdade, concordo totalmente. Tinha alguém com o microfone aí querendo falar? Quem é? Patrícia sumiu. Patrícia foi jantar. Cadê Patrícia?
Eu acho que a Patrícia nos abandonou mesmo. Impliquei, ela Não, não abandonei, apareceu. não. Ah, ela ia. Estou ouvindo. Ela E ia. a Juliane estava falando no início, então eu acho até que eu me expressei mal. Assim, essa parte das pessoas serem mais velhas não é uma relação que eu tenho comigo mesma, não. É uma relação de comentários, né? De pessoas mais novas. Julgamento. Porque não, eu acho que, como você falou, então, independente se eu tiver 20 anos, 30, 40, 60, 70, enfim, o momento que eu tiver a oportunidade de estudar, mesmo que não seja mais visando o campo profissional, seja somente visando conhecimento e for a minha escolha, eu vou fazer isso. Não tenho mais isso. No início, a gente sente de algumas pessoas preconceituosas que fazem comentários. Às vezes você fala... aquela questão das gerações X, Y, Z e o alfabeto inteiro, né, de geração, que gosta de nomear, porque que gosta de rotular, né? Se você está apto a fazer, não está apto a fazer, quem sabe se eu estou apto ou não, sou eu. Eu é que sei a minha disponibilidade, eu que sei o que eu estou procurando, e eu realmente, quando procurei o curso, eu me identifiquei em muitas coisas, tive dificuldades. Poxa, eu faço muito drama, eu sou extremamente coração. Eu uma vez fiquei com uma nota numa matéria, numa disciplina da coordenadora Luana, eu quase infartei, eu mandei 500 e-mails para ela. Era um e-mail atrás do outro, porque eu tinha respondido um questionário que era dissimulado, achando que era uma... Enfim, eu fiz uma confusão com as respostas da prova. Não fiz a prova final, mas para mim eu tinha feito. Não fiz. Eu estava toda enrolada no trabalho. Olha, o que me salvou... Aí tive que fazer a prova final. No final deu tudo certo, mas assim... Porque realmente eu fico sentida de assim, saber que eu procurei dar o meu melhor e às vezes eu não alcanço. É assim na vida. Não é... A gente não... Eu não sou só isso porque eu só quero ser isso. Eu sou o máximo que eu posso ser. Tô rindo aqui da Luana, de vez em quando eu apago esses incêndios. E, vou te falar, isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Basicamente, imagina se eu tivesse desistido no primeiro período, porque no primeiro período eu reprovei em cálculo 1. Imagina se eu tivesse desistido. Eu não teria feito esse estudo que eu amo. Então, assim, a gente precisa ter motivação. No primeiro período de engenharia ambiental, porque engenharia é uma grade padrão para todo mundo. Eu fiz cálculo com mecânica, com elétrica, com eletrônica, com eletrotécnica. E aí eu reprovei em cálculo 1. Metade da minha turma reprovou em cálculo 1. Imagina se todo mundo tivesse desistido, sabe? Então, assim, a gente precisa ter... Falei, não, beleza, eu reprovei em cálculo 1, mas no ano seguinte, né, no próximo período, eu vou dar o meu melhor. E aí eu estudei muito e passei com 9,95 em cálculo 1, entendeu? E é isso, a gente tem que fazer o nosso momento. O meu momento não era em 2016.1, 2, na verdade, passar em cálculo 1, mas em 2017.1. E é isso, sabe? É verdade. Quem sabe faz a hora, né? É isso aí. Assim, eu me desespero muito. Eu sou muito aquela pessoa desesperada. Me desespero. Eu sou assim na vida. Em tudo, no trabalho, eu me desespero, que eu quero resolver aquilo ali, fico nervosa, mas a graduação de gestão realmente é uma coisa que eu me dedico muito e tento não, tenho certeza que eu me esforço fazendo o meu melhor, que
como eu falei, o melhor não é o 10, né, ou 100, que seja. O melhor é o que você está fazendo de melhor, o que você pode dar do seu melhor. Sim. É a sua entrega. Então, a minha entrega para tudo que eu realizo, eu me entrego realmente, totalmente. Quero fazer da melhor maneira possível, faço o meu melhor, né? E aproveito tudo. Achei ótima a aula, concordo. Poxa, muito acrescentador de novas informações, esses simpósios, essas palestras que a Luana promove, são acrescentadores de informação, assim, surreais. Depois eu vejo as aulas gravadas, porque eu gosto de ver, não só na hora que eu estou participando, depois gosto de dar uma revisada, vou lá também em aulas da faculdade que estão no YouTube gravadas, dou uma vista de novo, né? Passo a vista de novo por algumas aulas, porque então, qualquer coisa, como eu disse lá naquele início, tudo é um conhecimento, mesmo que seja para você ver o que você não quer ser. Então, sempre tenho que se aproveitar. É que aí eu preferi ficar escutando mais as opiniões. Foi jantar, né? Nem fui, fiquei só escutando aqui as opiniões, prestando atenção no que estava acontecendo, porque durante a semana tem coisas para mim, horários que são muito corridos. Quando é esse horário 8 da noite, 9, 10, aí já para mim é um horário tranquilo. Mas tem umas coisas assim, que eu acho que quem lê depois da aquela pesquisa de satisfação, acho que deve ficar até com ódio de mim. Porque quando bota coisa 3, 4 da tarde, aí bota, você concorda com esse horário? Eu sempre dou aquelas respostas pessimistas, eu odeio esse horário. Já tem ali no script, né? A resposta é só para colar. Não! Copia e cola, eu boto odeio, não gosto. Não é, porque eu realmente estou trabalhando, não vou conseguir prestar atenção 100%. Então, um intervalinho que você consegue dar uma... Porque assim, aí você, para participar, você tem que estar ali online, então você bota um fone de ouvido, você está ali ouvindo, mas você tem que estar trabalhando. Então, você não está 100%. É verdade. Mas aí eu prefiro ficar online, tá? Deixar ali registrado que eu estou online. Depois eu vou lá na aula e assisto a aula, lógico, sem poder dar uma opinião nenhuma, porque aí eu só estou vendo a aula gravada, e aí depois eu assisto com calma para entender sobre o que foi falado. Mas lógico que eu gosto de participar, porque quando tem uma opinião contrária, eu gosto de dar uma alfinetada. Eu sei disso, não sou a favor disso, não. Mas hoje até que o tema realmente é todo... Não tem nem como discordar. Um trabalho exemplar. A sua pesquisa é show mesmo, assim. Você está de parabéns. Foi uma palestra incrível. Incrível. E você realmente sabe do que você está falando. Então, quando a gente assiste, escuta uma aula que você não tem o que acrescentar, você está entendendo tudo e você concorda e você está de parabéns, Juliane. Eu estou vendo, você que é nova, senão eu vou começar a falar que eu sou velha de novo, aí vai ficar repetitivo. Não, só te chamei para você falar. Você falou que você fala muito. Eu falei, então vamos falar muito. Muito obrigada. Para de falar. Ele já sabe. Você realmente tem... Não sei a sua idade, mas você aparenta ser uma garota muito nova e você fala com muita propriedade, com bastante sabedoria sobre o que você está falando. Você está de parabéns. Obrigada. Por toda essa aquisição e compartilhamento de conhecimento que você propôs no dia de hoje fazer com a gente, né? Aquisição para a gente de conhecimento que você compartilhou. Eu aprendi muito aqui com vocês. Muito, muito, muito.
Não, eu aprendo com todos. A melhor parte da Unileia é o comentário que a Luana fez. São pessoas do Brasil inteiro, então realmente são posições. O que acontece aqui no Rio, né, aqui no Rio de Janeiro, às vezes a pessoa que mora em Manaus, ela sabe o que passa na televisão. E eu estou aqui vivendo o que. Então, eu estou aqui vivendo. Então, de repente, a pessoa vai fazer um comentário de um acontecimento do Rio de Janeiro que eu sei que não é verdade, que eu sei que a mídia está encobrindo. Então, eu tenho como falar. A gente comentou de numa outra palestra sobre reciclagem, e eu falei em vários lugares que eu sabia, porque eu colaboro desde garota com a reciclagem. Isso é uma educação que eu adquiri nova, quando não se falava tanto no assunto. Por que eu sei que não se falava? Porque as minhas amigas não falavam do assunto. Então, foi um conhecimento dentro da minha casa. Minha mãe é professora, tinha esse hábito, até o recolhimento de resíduo separado. Não era muito, muito difícil, eram locais muito específicos, e hoje em dia tem tantos lugares, você pode separar de tantas maneiras. A compostagem também, que não era uma coisa tão falada, é porque às vezes as pessoas falam assim, mas aqui onde eu moro era. Tudo bem, se onde você mora é um assunto falado, que ótimo. Às vezes, no Rio de Janeiro, eu não vejo. Eu tenho 2 filhos, um já terminou o ensino médio, outro ainda está no ensino fundamental. Eu não vejo a escola abordar em hora nenhuma esse assunto. Porque quem tem filho, né, o meu que está no ensino fundamental tem 14 anos, não aborda, entendeu? Então, como que a gente vai fazer uma cobrança, né, futuramente, se essa pessoa de 14 anos não tem um incentivo na escola, só tem um incentivo meu, só tem o que eu ensino. Aí fala, mas basta só o que você está falando? Eu vou torcer para que o que eu estou falando baste, né? Porque se depender do ensino escolar, então ele não está aprendendo a contribuir para o futuro dele mesmo, né? Porque... E aí, eu vou dar uma visão minha. Eu acredito que isso também... Eu acredito que isso também tem muito... Tá travando aqui. Assim, todo mundo achando... Parece que é uma coisa normal. Assim, você fala em saneamento, tem pessoas de 20 anos parece que nem sabe do que você está falando, né? Você fala de saneamento básico para pessoas adolescentes não, já adultos de 20 anos que moram no Rio de Janeiro, que não sabem sobre o que você está falando. Na verdade, parece que não querem entender, né? Uma geração muito imediatista e que ou que nunca viram. Eu, por exemplo, eu acho que isso tem muito a ver também com a classe social da pessoa. Porque acaba que as pessoas que têm mais dinheiro, elas acabam tendo oportunidades, né, melhores e mais acesso ao conhecimento. Entendeu? E o nosso objetivo é tentar desmistificar isso e fazer com que isso não seja uma verdade, né? A gente tem que se inserir em locais e dar voz, né, a pessoas que teoricamente não teriam oportunidades de estar naqueles locais. Então, por exemplo, eu estudei até o meu ensino fundamental em escola particular. E mesmo na escola particular, né, sendo um privilégio estudar escola particular, mesmo escola particular, eu não via questões relacionadas à educação ambiental, à importância de, sei lá, não jogar resíduo na rua. Não via isso na minha escola. E aí eu comecei a me interessar pela parte ambiental no meu técnico, quando eu fui para o Pedro II, e aí eu fiz técnica em meio ambiente lá, integrada ao meu ensino médio, e aí eu comecei a entender a importância de meio ambiente, e quando eu falei, né, que eu queria fazer técnica em meio ambiente, todo mundo, não, tem que fazer técnica em edificações, entendeu? Tem que fazer, sei lá, na engenharia ambiental, não, tem que fazer engenharia civil, construir prédio.
Então, assim, as pessoas também acabam sendo ignorantes, né? Então, ignorância pela falta de conhecimento mesmo. Tipo, o conhecimento ele não é difundido para todos. Então, acaba... isso, assim, eu tenho 23 anos e não faz muito tempo isso. E, enfim, é isso. Eu acredito que também tem muito a ver com a classe social, o nível de instrução das pessoas. Sobre isso também, gente, a minha filha, o TCC da minha filha foi justamente sobre resíduos sólidos dentro de uma escola aqui no Rio de Janeiro. E ela encontrou muitos obstáculos, até da diretoria. Ela queria pegar o caso específico e até propor né, o reuso, etc. A própria escola impediu que ela coletasse dados dentro do ambiente escolar, né? E Luana sabe, eu trabalho também num lugar, eu trabalho na COP, na UFRJ, e o que a gente vê também é que muita gente, principalmente os mais né, de melhor classe social, eles se aprofundam demais num assunto e esquecem que o mundo não é só aquilo. Aí vou pegar seu caso, Juliane, vai lá na engenharia, que lá nós temos engenharia, né? É pós-graduação, mas a gente tem engenharia, e as pessoas quase não conseguem conversar sobre outros assuntos, né? Eu comentava isso com os meus colegas, falava, não é possível que uma coisa tão básica, às vezes um conhecimento tão superficial, tão básico, né? Tão fácil de saber, digamos assim, e as pessoas simplesmente, não, mas que é isso? O que será? Então, eu acho que bate com o que você falou, Patrícia. Há uma falta de vontade de querer saber, essa falta de conhecimento. Porque se a gente enfiar nossa cabeça dentro, por exemplo, da gestão ambiental e não pensar em mais nada, não pensar, por exemplo, no seu assunto, não pensar na Covid, não pensar nas outras coisas que estão ao nosso redor, a gente vai acabar se transformando num ovo, né? Numa coisa sem muita importância. E queria também, Luana, te deixar mais tranquila, viu? Eu te mandei um e-mail só, mas foi no Dia do Mestre, falando que você é muito importante para nós, para a nossa vida, viu? Não foi nada de muito grave, não. Fica tranquila. A outra pergunta era a respeito dessa atividade 2 aí, que eu tinha umas dúvidas, mas depois eu li, reli e consegui tirar mais ou menos o que eu tinha que fazer. Tá Alô? certo, tá Fica certo. tranquila. Então, queridos, alguém quer falar mais alguma coisa? Luana, eu enlouqueço. Eu depois fico até com vergonha. Quando eu releio, eu fico até com vergonha. Eu falo assim, não acredito que eu enlouqueci a Luana. Porque aí eu vejo uma nota, o que eu fiz de errado? Aí começa a enlouquecer a Luana, mandar milhões. Por onde eu tiver ela, eu cago você. Luana, agora eu sei que você está muito... Tem hora que eu tenho que mandar assim, uns respira, Patrícia, respira. Aí eu já sei, melhor. Agora eu sei que você está muito ocupada, Luana, e sei com quem. Tá vendo quem está me ocupando? Mas é isso, gente. Pra gente, porque a gente costuma falar, Juliane, você, né, que está aqui pela primeira vez, as nossas palestras, nossos eventos, eles vão até tão tarde, né, que a gente costuma dizer que a gente dorme online, né, porque a gente faz tudo aqui. Entra na fase de discussão e não acaba mais. Mas eu acho que hoje a gente pode... Parece que ninguém trabalha no dia seguinte, mas é mentira. Pois é. Exatamente. Luana, posso lançar uma ideia? Fala, José. A gente é a geração que dorme pouco e paga boleto. É verdade, Patrícia. É verdade. Eu sinto um pouco... Acorda cedo. E tá online. A gente juntou, né? Tudo. A gente se adaptou a essa vida. Eu, pelo menos para mim, isso foi uma adaptação, né? De você estudar online, você ver... acompanhar a modernização, você, né, não quer ficar para trás, você vai acompanhando tudo, mas ao mesmo tempo a gente continua com aquele monte de coisa que a gente tem que fazer,
como o José Luiz falou, a gente também não vai ficar no mundo ali do ovo ali de gestor ambiental. A gente tem milhões de coisas. Agora, eu devo ser uma gestora ambiental meio... sabe aquela pessoa que fica ali querendo te converter a fazer o... tipo religião, assim, quer te converter a mudar para a religião dela? Sou eu com a gestão ambiental. Você tem que trabalhar com educação ambiental. Quando dá uma brecha, deu uma brecha, eu já entro na gestão, eu já entro numa reciclagem, eu já entro num saneamento, eu já entro numa compostagem, uma coleta seletiva. Me deu uma brecha, eu já tô. Que aí eu já falo, é a hora de, né, recrutar mais alguém. Patrícia, deixa eu falar um pouquinho. Converter. Deixa eu falar um pouquinho. Hein, Luana, eu sinto uma falta dessas nossas conversas, sabe? Seria uma ideia, de repente, da gente ter um grupo em separado, não precisa ser uma coisa oficial, de tentar trocar um pouco de ideias, entendeu? Que a gente fica muito isolado de todo mundo. E eu acho que a parte do fórum no AVA é muito interessante, mas ela fica meio fria, porque a gente escreve, joga lá e, sabe, não conversa. De repente, não sei se para agora, mas nós temos o nosso grupo do Telegram. Você nunca viu lá o acesso, não? Não, nunca eu sempre vi. Coloco nas salas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link. Tem umas 30 pessoas no grupo e a gente está sempre colocando algumas coisas ali. É o meu contato mais rápido, assim, inclusive, fora o pessoal que, por algum motivo, eu acabo precisando entrar em contato pelo WhatsApp individual, né? A palavra, a Patrícia foi embora. Poxa vida. Ela não foi com raiva de mim, não, né? Não, eu tô aqui. Voltou. Eu te muto e saio para ficar ouvindo um pouco também. Não fico com raiva de ninguém, não. Patrícia, tu é Duracell, Patrícia. Não para, entendeu? Eu vou aceleradíssima, no 220. Aí eu falo, não, melhor desligar a câmera e o microfone, dar um tempo, deixa alguém falar. Olha o Zé Oscar querendo falar aí, ó. Ele está pensando no combustível dele, tá cheio de dinheiro de combustível. Verdade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas olha só, nós temos o Telegram também, tá? Continuo sendo acessível em todos os canais que vocês me procurarem sempre. Né? Acho muito importante essa troca entre vocês. Eu não me ofereço para fazer um grupo de WhatsApp, porque eu já estou em tantos grupos e chega uma hora que eu fico enlouquecida. O Telegram eu consigo silenciar um pouco mais, as imagens não baixam automáticas, né? Então, eu falo até algumas sessões desse tipo mesmo que a gente está tendo, você vê como é interessante a gente conversar. Sim, com certeza. E eu acho que nós, como estamos em estados diferentes, a gente podia trocar informação, trocar ideias, entendeu? Sem dúvida. Como foi citado, como a gente está em ambiente diferente, seria interessante um ouvir o outro, ver o que é que acontece na cidade, né? Para a gente poder tentar montar uma ideia mais completa do que a gente está estudando. O link do Telegram está aí. Mas nós temos os grupos no Teams, que são os grupos das AAPs. Eu vou começar a ativar esses grupos para ver se vocês conseguem ficar num contato mais direto. Então tá bom. Tá bom? Valeu, gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu nem sei se eles estão aí ainda, estão? Alguns saíram também, foi ficando tarde. E às vezes a internet oscila, né? A gente no Brasil não pode contar muito com a internet, não, que a internet é uma beleza. Mas na meia-noite ainda faltam muitas horas, viu? A gente e dessa vez a gente está até adiantado. O Albert também queria falar alguma coisa, né? Levantou a mãozinha aqui. O Albert fala e a gente encerra, pode ser? Pode ser. E é raro o Albert falar, então... Me conhece. Boa noite. Juliana, boa noite. Meus parabéns, tá? Obrigada. Você mostra uma eloquência muito grande aí na sua fala, e como mostra para a gente aí. Passa muito, muito facilmente, tá?
a sua ideia. Parabéns, professora Luana, também, pela escolha, né? E estava com saudade também. Agora, novembro e dezembro, a gente vai se encontrar bastante. Não precisa tanto, não. Precisa tanto. Eu estava falando com o Zé Luiz aqui no Zap, né? Que a gente é amigo. Aí eu estava citando aquele negócio da estatística, né? Que a gente falava. A gente não gostou muito das aulas, né? A gente até brincou com o professor Cirlei, né? Mas a gente entende, né? Realmente, eu não sei quem falou uma vez que a gente entra na faculdade, ganha uma bolsa, né, uma sacola e vai colocando tudo lá dentro. A gente não sabe o porquê aquelas matérias estão sendo dadas, mas uma hora vai ser utilizada. Com certeza. Pessoal, só para encerrar, eu deixei o link ali para o formulário, só 9 pessoas preencheram. A gente esteve 20 pessoas na sala, então faltando muita gente. A Rosiane já me mandou os dados aqui. Se mais alguém não conseguiu preencher o formulário, coloca no chat aí os dados, porque depois eu vou utilizar esses dados para o certificado, tá bom? Só para terminar aqui, professor, Pode falar. Coisa que a Juliane falou, que me chamou bastante atenção dos gráficos dela foi sobre as cidades aqui do Rio, né? Eu sou do Rio, e mostrou claramente Maricá, né? A gente vê a falta de apoio político, do interesse político, né? Nessa região, acho que o Brasil todo assistiu aquele caso do nosso prefeito falar da Maricá, né? E desde então nada foi feito, né? Ficou tão na mídia, né? E a gente vê que não tem empenho nenhum de melhorar a situação. Eles mesmos sabem. E nada foi feito. Uma pena. Verdade. Mas Maricá tem avançado muito. Eu sei porque eu tenho parentes que moram em Maricá, né? E assim, já tem aí 2 gestões de prefeitura onde as coisas vêm avançando bastante. Mas sempre vai faltar um bocado, né? Já sei onde vou ficar para quando for pescar lá. Tá melhorando, tá melhorando. Boa noite para todos os amigos aí. Boa noite. Deixa eu ligar a câmera para dar a despedida, né? Por outro lado, a gente tem que mudar para Niterói, que lá o pessoal está vivendo mais, hein? Pois é, né? Niterói está bombando. Água, mais coleta de esgoto e tratamento. Eu falei para o Zé Luiz que a coisa melhor que Niterói tem é a vista do Rio de Janeiro, né? Nós sempre falamos isso, cariocas, né? Mas o pessoal de Niterói não curte essa brincadeira, não. Foi essa informação que a Juliane deu, que o povo de Niterói vive mais, eu fiquei até chocada. Eu não sabia disso, não. Partiu Niterói, todo mundo que é do Rio, partiu Niterói. Tu mora em Niterói, Juliane? Não devia perguntar. Infelizmente, não, porque agora eu queria. Bom, gente, então até liguei a câmera de volta, né? Vamos nos despedir. Quer despachar a gente. Hoje a gente vai te dar um castigo. Vai ter que ficar aí. Amanhã eu estou com os adolescentes em sala de aula, né? Imagina, né? Tem que ter uma noite de sono boa, porque o dia deles é um dia difícil. Verdade. Muito obrigada, Juju. Tá? Foi maravilhoso você ver, né, que todos gostaram muito. Realmente, seu trabalho é fantástico. Tenho certeza que você vai conseguir avançar com esse tipo de pesquisa no mestrado, no doutorado. Tem muito ainda a ser pesquisado, então não falta material. Aos alunos, muito obrigado pela presença, obrigada pela participação de vocês sempre maravilhosos, sempre me enchendo de orgulho, né? Bebendo aí dessa fonte que a gente tem trazido. E, como eu falei, esse semestre nós temos aí um novembro e dezembro agitado, nós vamos nos ver algumas vezes, mas estou sempre à disposição quando precisarem, tá? Um beijo, uma boa noite para todos. Boa noite. Pessoal, boa noite. Muito obrigada aí pela participação. Boa noite, Patrícia. Pela troca. Boa noite, Patrícia. Boa noite, José. Tem um monte de José aqui. Aqui é a turma do José. Tchau, gente. Um beijo. Boa noite, Lido Boy. Começa aí. Boa noite.
Boa noite, gente. Obrigada. Foi só me mandar e-mail. Tamo aí.